conosco para falarmos um pouco mais sobre as Olimpíadas lá de Tóquio. Bom dia, tudo bem? Obrigado por ter vindo à Independente. Tudo certo? Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos que nos escutam. Uma honra poder estar aqui de novo compartilhando um pouquinho com vocês. Deixa eu te perguntar da tua origem, né? Você é descendente japonês. Teus pais vieram do Japão, é isso? Não, eu, por parte de pai, eu sou neto. Neto. E por parte de mãe, eu sou bisneto. Então, Bisneto. na verdade, eu sou quarta geração. E a gente chama de... Chama não, né? A gente fala de Yonsei. Então, eu sou Yonsei. Tenho Nisei, Sansei e eu sou a quarta geração, Yonsei. Como é que é a tua ligação com o Japão até os dias de hoje? Você já esteve lá? Sim. Como é que é a ligação da tua família com a cultura japonesa, que a gente vai querer falar um pouco mais também ao longo do bate-papo. Claro, assim, na verdade, os meus avós, né, a gente chama de Obachan e Odi-chan, que são, como a gente fala, né, em japonês, eles nunca comentaram muito, né, e eles vieram quando crianças. Então, pelo que a gente tem de relatos com meu próprio pai e minha mãe, né, que realmente foi muito sofrido essa vinda deles, né, e que eles acabaram não compartilhando muito com a gente. Então, a gente sabe pouco dessa história, o que a gente sabe que vieram naqueles navios, né, que realmente foi muito sofrido, então muitas mortes no caminho, né. Então, eu acho que eles quiseram apagar um pouco essa memória e começar realmente a partir do zero aqui, né? Então, em uma época que o Japão não vivia um bom momento, possivelmente. É, né? exatamente. Então, eles estavam saindo de lá e queriam realmente vir para um mundo novo aí. Bom dia, aqui Natália, é um prazer falar com você, que é um rosto que a gente vê bastante no Vale, uma referência para o esporte, né? E estamos vivendo um momento em que o esporte está sendo muito falado. As pessoas, né, estão acompanhando os jogos. Eu queria saber de você, enquanto profissional, né, da educação física, profissional desta arte que trabalha com o corpo, como tem acompanhado os jogos? Olha, para a gente acompanhar esses jogos está sendo realmente uma grande surpresa, porque você mudar todo um planejamento que você faz, né? A gente planeja por ciclos olímpicos, né? Então, inserir um ano a mais nesse ciclo olímpico, né? E além de inserir esse ano a mais no ciclo olímpico, você ter essa parada de treinamento, então realmente está sendo uma surpresa esses jogos, né? Alguns resultados, claro, a gente tem já a previsão, né, de que eles estão encaminhando conforme a gente já imaginava, mas existem muitos outros resultados que estão surpreendendo, né? E no caso, como eu acompanho um pouquinho mais a ginástica artística, ontem a gente teve uma final histórica, né, por equipes. Foi uma final assim muito acirrada e que a gente não imaginava, exatamente por essa parada toda. Ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, uma Rússia que praticamente não parou, uma China que praticamente não parou e um Japão que também teve uma parada muito pequena, né? Então foi uma final artística masculina assim ponto a ponto, atleta por atleta e o mais legal, todos os atletas acertaram. Então essa Olimpíada por equipes masculina na artística foi muito legal porque realmente ganhou a melhor equipe porque todos os atletas conseguiram acertar suas séries. E no último aparelho no solo, né, o russo, ele conseguiu a nota que levou a Rússia ao ouro olímpico. A Rússia que, inclusive, compete como Comitê Olímpico, né, em função de restrições que estão ocorrendo do Comitê Internacional. Agora, Minoru, quando você fala da questão da preparação, né, o gaúcho, o Fernando Schaeffer, que é de Canoas, ele confessou aqui, né, a gente agora acompanhando um pouco mais, sabendo um pouco mais, ele chegou a nadar, treinar num açude, porque não tinha piscinas abertas para poder treinar nessa época de pandemia. É exatamente isso. As pessoas, elas, principalmente no Brasil, né, elas se viraram com o que tinham. Né? Então, tinha aquele outro jogador, aquele outro atleta também do atletismo, montou na sua própria casa, né, o seu espaço para treinamento, de musculação, no seu quintal, um espaço para fazer o arremesso de peso. Então, assim, quando a gente vê uma medalha olímpica brasileira, né, é motivo de muita comemoração, porque, infelizmente, apesar de todo o aporte que o time Brasil dá, que o COB dá, né, que as próprias confederações dão, infelizmente é ínfimo comparado aos outros países, né? Então, conseguir essa medalha é realmente de muita comemoração, né?
A gente que não conhece tanto fica imaginando a disparidade que possa existir e realmente você que tem mais conhecimento da área confirma isso pra gente. Bom, e falando a respeito ainda das Olimpíadas, a gente sabe que você tem uma experiência também em jogos, já participou, já trabalhou em outros momentos. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, eu participei do Rio 2016 como spotter do trampolim, como um voluntário especialista, né? Bom, para você participar, realmente precisa se abdicar muito tempo, então houve a possibilidade de realmente trabalhar lá, né? Claro que você tem que parar de fazer a sua vida, né, para poder trabalhar durante alguns meses lá, e realmente isso não era possível. Então a gente acaba escolhendo a possibilidade como voluntário, porque são aqueles dias dos jogos, você consegue até solicitar para o local que você trabalha aquela saída, e tudo certo, né? Mas a experiência ela é muito interessante, né? Por quê? Toda essa organização do Comitê Olímpico, ela é muito detalhista, né? Então eles falam lá dentro das competições que é segundo a segundo. Né? Então tá todo mundo muito sincronizado para que as competições aconteçam, né? Então organizar tantos jogos ao mesmo tempo, né, em vários lugares diferentes, para que não ocorra esse atraso, né? É uma organização realmente de segundo a segundo para que eles possam conseguir realizar. Então a primeira experiência é conseguir estar dentro de uma organização igual essa e entender como que eles realmente organizam cada competição, cada espaço ali, né, para que as coisas aconteçam conforme já está o planejado e que às vezes a gente não consegue ver nos próprios campeonatos individuais nacionais, né, essa organização toda, de tempo a tempo a gente acaba vendo nos Jogos Olímpicos aí todas essas modalidades acontecendo sincronizadamente, né, e dando realmente muito certo. Diferença de uma Copa do Mundo que você tem jogos, dificilmente tem jogos, ou se existe no mesmo horário, são raros, né? De repente, a última rodada que a gente fala sempre. Nesse aspecto, você entende, né? Tendo participado da Olimpíada aqui no Brasil e acompanhando agora a organização dos Jogos lá em Tóquio, né? Que seria no ano passado, ficou para este ano. Claro que com a situação da pandemia, talvez com um rigor muito maior, evidentemente não poderia ser diferente. E se fala muito sobre a questão da organização japonesa, da questão de cumprimento de horário, né? Dá para se perceber uma diferença ou nós não perdemos, ou seja, ainda fazendo um resgate da Olimpíada aqui no Brasil, em relação à organização? Como é que você tem analisado o fora das quadras, né, dos campos, das pistas, enfim? Eu vou ser muito enfático nisso. Nós somos muito bons. Nós somos bons. Não tem país realmente melhor do que o nosso. Infelizmente, ocorrem outras questões por trás que nos prejudicam. Mas nós temos excelentes profissionais em todas as áreas. Nós podemos bater de igual para igual com qualquer país do mundo. E em relação aos Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico, na verdade, ele tem todo um cronograma já organizado, né? Quem executa é o país sede. Então, assim, o Brasil executou de forma esplêndida os Jogos Olímpicos de 2016, assim como o Japão também, ele está organizando essa Olimpíada que tem um plus a mais que essa pandemia, né? Então, organizar toda essa dinâmica, né, da questão do Covid junto com os jogos, isso está sendo complicado e que realmente demonstra a qualidade do Japão também em organizar um evento desse nesse momento de pandemia, né? E acho que talvez seja importante a gente explicar, e você com toda a expertise e o conhecimento que tem, como funciona o processo para um atleta chegar até os Jogos. A gente sabe que muda muito as competições de esporte para esporte, mas nós leigos, e aí eu me enquadro nisso, a gente vê pela TV, acompanha as Olimpíadas, mas para chegar até lá, como é que é esse esforço todo? Quanto tempo o pessoal passa aí lutando? Olha, não é fácil, eu imagino. Não, é como se fosse uma profissão mesmo, né? Não adianta. O atleta ele precisa ter essa dedicação full time. Ele precisa estar à disposição do treinador e a sua equipe para conseguir chegar nesses jogos, ou nos Jogos Olímpicos, óbvio, que é o evento máximo do esporte, né?
Isso, na verdade, acontece por planejamento. Então, a gente faz planejamentos por ciclos, normalmente são ciclos olímpicos, que se planeja para esses atletas e que normalmente se organiza quando você tem um atleta que tem a possibilidade, né, que a gente vê através de uma pequena seleção, que ele tem essa possibilidade de chegar a nível olímpico, a gente organiza pelo menos a 2 ciclos olímpicos esse atleta, né? Então, é uma organização de 8 anos desse atleta. Então, você já vem planejando ele, né, 8 anos antes dele fazer a sua primeira participação de uma Olimpíada, né, que pode ainda não ser o ápice dele e ser somente mais 4 anos depois. Então, praticamente há 12 anos. Então, se a gente for ver quantas pessoas ficam 12 anos no emprego, né? Então, é um planejamento muito grande, que tem que é uma complexidade muito grande, que envolve todas as questões, no caso a pandemia agora, e não só isso, questões financeiras, para que ele consiga chegar lá naqueles momentos da melhor forma possível. É o que se fala, especialmente nos esportes individuais, né? Eu ouvi muito comentário sobre essa questão da menina, né? A Raíssa, que conquistou medalha de prata no skate com 13 anos. Muitos dizendo o seguinte: se ela conquistasse o ouro agora, o que seria dela daqui a 4 anos? Com 17 anos, talvez ela nem teria mais vontade de participar. Então, a medalha de prata é um estímulo. Claro que, evidentemente, com 13 anos, e teve a japonesa que conquistou medalha de ouro aos 13 anos, né? Na categoria do skate. Mas é muito comum isso, né? O próprio Fernando agora conquistou medalha de bronze, ele já havia participado, se não me engano, da última, e a gente vê isso muito nos esportes individuais, né? Uma persistência de ciclos que vão de 4, 8, às vezes 12 anos. Exatamente. Isso tem se tornado cada vez mais frequente, né? Não só 2 ciclos olímpicos, às vezes como mais 3, às vezes 4, né? Tem atletas da própria artística que já estão a 8 competições, 8 ciclos olímpicos aí participando, né? Então o que acontece, né? No street, até muitas pessoas acabaram conversando comigo também. O skate ele é um pouco diferente, né? E se você for ver as notas que aconteceram do feminino, e pelo meu breve conhecimento, porque eu sempre acompanhei os X Games, eu sempre adorei skate, por incrível que pareça, eu andava quando era adolescente de skate. O skate feminino ele tem uma diferença com o masculino. Se você for ver no masculino, não teve essa característica de tão jovens, assim como o feminino, né? Mas a característica principal é a dificuldade do elemento. Então, as notas foram baixas porque a complexidade das manobras realizadas pelas meninas foram mais baixas, né? Não que essa manobra era fácil, mas comparado ao masculino, realmente eram manobras bem mais fáceis de se executar. Por isso que a competição, na verdade, teve um nível praticamente baixo comparado ao masculino, né? Mas se a gente for ver o número de mulheres que competem no mundo, foi uma competição de altíssima performance para as mulheres, né? Mas elas ainda têm muito a evoluir. Então, assim, se realmente o skate ela ficar nos Jogos Olímpicos, pode ter certeza que a evolução vai vir muito forte. E como tradicionalmente a China já colocou ali uma atleta andando de skate, que não tem praticamente tradição nenhuma, né? Eu nunca tinha visto nos X Games a China aparecendo, já apareceu nessa Olimpíada colocando atleta ali competindo com todos, e se realmente tornar olímpico, aguarda que nas próximas Olimpíadas já vai ter pódio chinês aí, primeiro, segundo e terceiro, porque eles realmente vão pegar toda essa forma que o skate usa, né, que essa liberdade de expressão que eles usam, né, essa forma de andar de skate, eles vão colocar tudo em planilha, vão entender tudo certinho como essa modalidade, vão destrinchar tudo certinho para realmente fazer o que tem que ser feito, né? É muito bacana esse clima que toma conta, né? A gente acompanhando, é demais. E vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade do Vale do Taquari, em falando de ginástica. Já que a gente está conversando sobre esporte, não é mesmo? Como é que está a ginástica no Vale do Taquari? Olha, infelizmente essa pandemia ela deu uma quebrada em praticamente todos os lugares, né? Infelizmente, né? A ginástica ela é uma modalidade que é muito difícil de se tornar autossustentável, né?
requer equipamentos muito caros para você ter esse espaço. E não só isso, né? Um espaço realmente específico para essa prática. Então, conseguir manter esse espaço em época de pandemia, né? Financeiramente é praticamente impossível. Então, infelizmente, a gente teve uma perda muito grande, né? Mas que aos poucos está retornando, né? Então, pelo que eu sei, a Univates ainda continua investindo ali muito na ginástica, e eu até quero muito que a Univates continue investindo ali na ginástica. Isso é muito importante para a nossa região, né? E assim como outros locais como o SEAT, Colégio Evangélico Alberto Torres, junto com o diretor Rodrigo, também está investindo com a ginástica de trampolim. Também é o meu desejo de que realmente continue investindo nesse espaço, né? E outros lugares estão vindo através dessa pandemia, que é, no caso, o meu caso, né? Acabei saindo de todos os locais que eu trabalhava, né? E hoje eu estou montando o meu próprio ginásio, meu próprio espaço, né? Para que possamos ter mais um novo espaço, não só de ginástica, mas de atividade física corporal. Já em atividade? Não. Ainda não. A gente ainda está construindo. Infelizmente, Organizando. essa pandemia ela deu uma travada em tudo, mas em breve a gente vai trazer essa novidade. Como eu já disse antes, né, a gente quer muito que todos vocês possam estar participando da nossa inauguração ali, que vai ser um local de grande excelência. Que bacana. Minoru, eu gostaria que você comentasse. Antes você falou, né? A gente teve aí o skate, agora o surf como novidades. Teve mais uma modalidade que, se não me engano, voltou, agora não estou lembrando. E um pouco sobre a ginástica artística, o desempenho do Brasil, porque a gente já teve medalhas, né, com brasileiros na ginástica, mas este ano, não sei como é que está essa situação, nos comente um pouco sobre isso. Bom, na ginástica, alguns atletas alguns não, o atleta Arthur Nori, que teve medalha no ciclo olímpico passado, Rio 2016, infelizmente nesse ano não conseguiu nem pegar final, né? Não que já era esperado, mas como a gente já tinha comentado, né, a dificuldade desses atletas conseguirem se manter treinando em época de pandemia, principalmente aqui no Brasil, onde a gente pega, né, regiões do nosso lado, Estrela, outros municípios, Arroio do Meio, que ainda está fechado, não estão autorizando retornar às atividades, né? Principalmente as atividades que têm um vínculo com o município, né? Então imagina, os jogos estão acontecendo e tem muitos municípios do próprio país que ainda não retornaram suas atividades, né? Então isso mostra um pouquinho a superação desses atletas, né? Então, sim, não conseguiu uma vaga na final, mas o cara conseguiu a vaga olímpica, né? Então, a gente precisa também valorizar essa vaga olímpica conquistada por esses atletas, né? E a surpreendente Rebeca do feminino, que conseguiu 3 finais, né? Então, junto com o fenômeno, né, a Simone Biles, que é o fenômeno da ginástica artística feminino, a Rebeca ficou somente atrás dela no individual geral, que é a medalha mais, como posso dizer, da ginástica artística, seria praticamente a medalha mais importante. Você ser o atleta individual geral, tanto do masculino quanto do feminino, representa para você, né, o melhor atleta da modalidade mesmo, e não só por aparelho específico. Então a Rebeca passou para a final em segundo lugar, somente atrás da americana, né? Então o Brasil está trazendo bons resultados, o masculino também está vindo, então a gente tem essa grande possibilidade com o Arthur Zanetti, que vai ser realmente uma pedreira, mas ainda a possibilidade... Ele que já foi medalhista, né? Já foi medalhista em duas Olimpíadas, né? Então ele está indo para a terceira, como a gente já estava comentando antes, né? São praticamente 12 anos tentando medalhas. Isso significa que na primeira medalha, 12 anos atrás, ele já tinha treinado muitos anos antes para estar naquela performance e se manter. Depois daquela medalha olímpica, mais 8 anos, né? É praticamente assim, um fenômeno brasileiro conseguir estar no nível que ele está. Muito bem. Pensando na próxima Olimpíada, já se tem essa definição, porque, né, eu estava agora observando, inclusive, nas imagens aqui do vôlei feminino, é Tóquio 2020, né? Estamos realizando 2021, mas é 2020. Sim. Já se fala
que será daqui a 4 anos a partir de 2021 ou volta com o calendário de 2020? Não. O próximo ciclo olímpico só tem 3 anos só. Então a galera já está correndo atrás do processo. É um ciclo atípico, né, que vai precisar realmente de muitas alterações, muitas mudanças. Já existem competições mundiais que estão acontecendo esse ano, que normalmente em ano olímpico não acontece mundiais, mas esse ano vai. Paris a próxima? É Paris, se não me Paris. parece, não é Paris, eu acho que pesquisando sim. aqui. Eu acho que sim, acredito que sim. Então, assim, esse novo ciclo de 3 anos vai ser realmente uma novidade para todos, né? Então, esses atletas que estão aí já no seu processo quase que final de carreira, eles já estão nessa decisão se mantém mais 3 anos ou não, porque muito tempo de dedicação, é uma vida, né, como se diz, somente dedicado a isso, e o corpo realmente, infelizmente, ele cansa, né? Tudo bem, só para confirmar, realmente Paris 2024, inclusive já se fala, já estão na preparação, né, para os jogos que são daqui a 3 anos, então passa tudo muito rápido. Minoro, muito obrigado pela tua participação, muito bacana poder ouvir, né? Alguém que já esteve lá de perto, já participou, no caso da Olimpíada aqui do Rio, você que do meio, sabe, né, da preparação, torcer para que possamos conquistar mais medalhas brasileiras e que bacana a gente poder ver em modalidades esportivas que, claro, a gente sabe que aqui o skate está sendo bastante difundido, o próprio surf, a gente sabe da importância que existe para o brasileiro, mas é bom ver que esses esportes também têm esse merecimento, né? Esses destaques, não só os coletivos, que a gente quer que continue ganhando títulos, né? Vôlei, claro, futebol, enfim, mas que a gente possa conquistar também outras medalhas. E quando tiver o teu centro de treinamento pronto, volte aqui para a gente poder falar mais, tá bem? Então, de novo, Fabiano e Natália, agradeço o convite para estar compartilhando um pouquinho com vocês. E vamos lá, vamos continuar torcendo para o Brasil.